A história desse neurocirurgião chocou a internet nos últimos dias. O apelido dele é Gubi. Há 2 semanas ele fez um vídeo sem roteiro, sem edição, sem cortes, que bateu quase 10 milhões de visualizações. E tem uma série de fatores que fizeram com que as pessoas se conectassem tão profundamente com a história desse cara. Então eu queria comentar um pouco aqui sobre o que me chamou mais atenção. Só pra te contextualizar, ele é um neurocirurgião que desistiu de tudo e foi pro mato, basicamente. Ele foi pras montanhas e se livrou de uma carreira aí de mais de 10 anos, bem sucedida. E isso por si só já chama a atenção o suficiente, né? Só que tá cheio dessas histórias aí de gente que largou tudo, gente que largou o emprego no YouTube e, cara, não pega em 2 semanas, esses vídeos não costumam pegar 10 milhões de visualizações, né? Então, assim, obviamente esse contexto contribuiu muito pra que o vídeo chamasse atenção, mas o motivo real tá nas entrelinhas dessa história, tá no quão virtuoso esse cara foi pra fazer o que ele fez, pra tomar a decisão que ele tomou. Ele não deixa muito claro quando foi que ele se tornou um médico, mas ele começa o vídeo dele falando que ele passou entre os 20 e os 29 anos de idade dele aprendendo cirurgia cerebral. Ele abriu mão de festa, abriu mão de praticamente tudo dos anos mais jovens dele. Ele não teve uma vida social muito ativa porque ele estava muito focado em aprender aquilo, em melhorar naquilo, em ser um ótimo profissional, em ser um ótimo neurocirurgião. E ele passou essa década se dedicando muito a isso e não fazendo mais nada. So I used to be a neurosurgeon. E o motivo dessa dedicação toda é porque ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão clara e ele deixa muito claro que o objetivo dele sempre foi ajudar as pessoas. Era um objetivo muito nobre, porque ele queria aliviar a dor das pessoas e ele enxergava na profissão de um neurocirurgião uma forma de se fazer isso, né? Uma forma bem louvável. Então ele viu o avanço das tecnologias de próteses, de substituição de membros do corpo, e o maior objetivo dele era trabalhar na tecnologia que faria a comunicação entre um cérebro e um membro que é uma prótese, né? Ou seja, você tem uma mão biônica e os impulsos elétricos enviados pelo seu cérebro para um chip ou para um dispositivo enviariam esse sinal para as mãos e através disso você conseguiria mexer a sua mão e ter um membro funcional ali. Mas, né, no meio das pesquisas ele encontrou um problema. Ele se envolveu bastante com essas pesquisas e colocava chips em ratos de laboratório para fazer os testes. Então, assim, ele estava bem na vanguarda dessa tecnologia mesmo. E em determinado momento ele chegou à conclusão de que isso não iria funcionar, não dessa forma, isso não iria funcionar. E essa foi a primeira frustração dele. Por que ele identificou isso? Porque a tecnologia dava certo por um tempo, mas ele disse que depois de um certo tempo o seu cérebro reconhece aquele dispositivo que está enviando sinais para a prótese e ele cria meio que uma camada de proteção ali. Ele reconhece aquilo como algo não natural, cria essa camada de proteção e aí para de funcionar. Eu não vou saber explicar isso aqui direito porque eu não sou neurocirurgião, mas ele explica mais ou menos isso. Então ele chegou à conclusão de que isso não iria funcionar, não iria dar certo, essa tecnologia não iria para frente. E chegando nessa conclusão, ele pensou, bom, eu vou fazer o que os outros neurocirurgiões fazem, né? O que é natural, que é o mainstream, digamos assim, dos trabalhos de neurocirurgiões, que é cirurgia de coluna. E assim, para ele chegar a tomar essa decisão de fazer cirurgia de coluna, não foi um processo fácil, pelo que ele fala. Foi um processo até meio doloroso, porque ele passou uma década investindo em algo que ele percebeu que não funcionaria. Então, assim, ele sentiu que jogou 10 anos da vida dele, 9 anos da vida dele, praticamente no lixo, e ele não queria jogar esse tempo todo fora. Então, ele foi e aprendeu a fazer cirurgia de coluna. Começou a aprender a partir desse ponto. E ele se dedicou muito, ele ficou bom naquilo, ele realmente estudou muito e se aprimorou, estudou com os melhores mestres aos quais ele tinha acesso e ele se tornou um ótimo cirurgião de coluna. Mas ele sentia que tinha algo errado. Ele sabia que tinha algo errado ali, ele só não sabia o que era. Porque, na teoria, né, ele era um cara bem sucedido e foi nesse ponto aí que eu, pessoalmente, se você assistiu o meu vídeo, esse que tá aí na sua tela agora, o Eu Desisti, você já entende o porquê que eu me conectei muito com essa parte, porque eu passei pela mesma sensação, né, de ser muito bem sucedido externamente, de as pessoas no exterior olharem pra mim e falarem, poxa, esse cara não tem nada pra reclamar, ele não tem nada pra se sentir mal, e eu me sentia mal, então eu não estava feliz durante um bom tempo. Acho que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco aqui, porque a história que ele contou aqui, cara, se conecta perfeitamente com o que eu vivi há poucos anos atrás.
Então, assim, eu consegui me relacionar muito com o que ele contou. E ele vivia isso, cara. Ele era um neurocirurgião super bem sucedido, super bem pago, chegou no topo ali da pirâmide dos médicos e tava completamente infeliz, estava se sentindo mal. E ele conta que ele não sabia de onde vinha esse incômodo, de onde vinha essa infelicidade que ele estava sentindo, mas ele sabia que tinha algo a ver com o objetivo primário dele, que fez com que ele buscasse a profissão de médico, que era aliviar a dor das pessoas. Ele conseguia ajudar muitas pessoas ali, ele fala isso, ele conseguia ajudar muitas delas. Só que ele percebeu que a profissão de cirurgião, né, as cirurgias que ele fazia, tinha um limite de até onde ele poderia ajudar essas pessoas. Então ele percebeu que muitas daquelas pessoas que iam, tipo, como última alternativa, sabe? Não tinha mais o que fazer. Chegava lá pra ele como paciente com muita dor, com a saúde da coluna deteriorada. Então era o último recurso, ele era a última esperança dessas pessoas e muitas delas não podiam ser curadas pela cirurgia. E ele tinha que olhar nos olhos daquelas pessoas e falar que ele não podia ajudá-las. E isso doía muito. Então ele fala que o propósito dele era aliviar a dor das pessoas, mas o que estava acontecendo era o contrário, ele estava sendo testemunha da dor da maioria dessas pessoas, porque era a maioria dessas pessoas eram as que ele não conseguia curar. E ele começou a perceber que não conseguia curar porque a cirurgia não tratava e jamais trataria a raiz do problema. E essa raiz ele não sabia qual era ainda. E nesse ponto da história, a gente já tá lá mais ou menos pelos 13 minutos de vídeo, e é um vídeo de 48 minutos. Ou seja, a gente não chegou nem na metade do vídeo ainda, e ele faz exatamente o contrário. Ele faz o contrário de tudo aquilo que nós fazemos no YouTube, que a maioria de nós faz no YouTube. Porque a mentalidade de alguém que posta no YouTube, e eu me incluo nisso na maioria dos meus vídeos, eu tô começando a me livrar desse pensamento agora, e esse canal aqui é prova disso. A mentalidade eu preciso fazer com que as pessoas fiquem vidradas na minha mensagem pelo máximo de tempo possível, então eu preciso reter a atenção dessas pessoas. Então a regra aqui no YouTube é que os vídeos sejam dinâmicos, é que as coisas não demorem para acontecer, é que as coisas o tempo inteiro do seu vídeo estejam gerando estímulos visuais, auditivos, para que a gente mantenha a atenção das pessoas vidradas em nós. Porque a gente que trabalha com o YouTube sabe que os momentos mais chatos, mais monótonos do vídeo são geralmente os momentos que as pessoas começam a pular o nosso vídeo, a sair dele. Quando isso acontece, o YouTube tende a não entregar muito bem, não recomendar o seu vídeo para muitas pessoas. Então esse é um consenso no YouTube de que a gente deve sempre se preocupar com retenção, porque é assim que o próprio algoritmo da plataforma treina os seus criadores, né? A gente aprende a ler os números, entende isso e começa a se preocupar com retenção e não deixar momentos vazios, momentos parados. Mas aí, cara, ele vai nesse começo de vídeo aí, não tá nem na metade do vídeo ainda, ou seja, a atenção das pessoas ainda não tá o suficientemente grudada, teoricamente, né? Não seria o tempo de ela estar o suficientemente grudada no vídeo dele, a ponto de ele poder deixar um momento monótono no vídeo e elas não clicarem pra fora. Mas aí ele vai e faz isso daí. There's a lot of mosquitoes. Ele simplesmente para. Cara, ele para de falar, ele perde a linha de raciocínio e ele não se preocupa com isso, ele não corta o vídeo. Ele simplesmente olha em volta, o barulho da natureza tá ali. Ele vive plenamente aquele momento, recupera sua atenção e volta a olhar pra câmera e volta a contar a história. E o que era pra ser uma fraqueza no vídeo dele em relação ao YouTube acaba se tornando uma das maiores vantagens dele e um dos maiores diferenciais que fez com que esse vídeo chegasse tão longe. Porque nessa era onde o YouTube deixa de ser uma plataforma de vídeos autênticos, onde as pessoas compartilham suas ideias e experiências sem filtros, para se tornar uma plataforma basicamente de negócios, porque o fluxo do dinheiro na internet tá passando muito forte aqui por essa plataforma, aquele sentimento antigo de conexão que os vídeos geravam, eles já não geram mais porque as empresas estão aqui agora e as pessoas que estão aqui, como
eu, um indivíduo, elas estão adaptando a sua mensagem, adaptando o seu formato para a realidade atual, que tá todo mundo correndo, não tem ninguém com tempo mais para ficar parado, esperando você pensar, respirando fundo e demorando para passar uma mensagem. Então a gente se adapta a essa realidade e a gente acaba, para fazer isso, a gente acaba abrindo mão de autenticidade. E o que esse cara trouxe de volta nesse vídeo é a pura, verdadeira, sabe, a mais pura e autêntica maneira de se comunicar na internet. Ele traz de volta esse sentimento, e as pessoas que já estão meio que cansadas de estímulos visuais o tempo inteiro, de músicas altas e enfim, de uma mensagem muito editada, elas voltam a se conectar com a pessoa. E esse é um movimento que eu tenho observado muito no YouTube. Acabou de sair um podcast onde eu participei. Foi o único que eu participei. Eu não sei se eu vou ficar participando mais de podcast, porque, enfim, eu não quero ficar aparecendo demais também. Eu gosto muito da minha privacidade. Mas acabei de aparecer aí num podcast do Joel J e eu falei sobre isso. Ele me pergunta qual é o tipo de vídeo que você mais vê se destacar. E eu falo com ele, eu tô enxergando um movimento de vídeos cada vez menos editados e cada vez mais autênticos. Ele faz isso e eu achei incrível isso, cara. Eu achei incrível esse momento onde você consegue não só ver aquele momento dele, que tá sendo extremamente autêntico enfim, eu não tenho outra palavra, é autêntico mesmo, é autenticidade. Você consegue não só ver, como também sentir. Você ouve o som da natureza, você praticamente sente o vento batendo ali no microfone. Então, assim, é um momento praticamente meditativo para quem tá assistindo. Então, quando ele volta a contar a história dele, ele diz que depois que ele percebeu que a cirurgia não curava ninguém de fato, ela no máximo ajudava as pessoas com a dor, ele percebeu isso e decidiu entrar numa jornada para descobrir o que causava de fato os problemas das pessoas. Não só o que causava, como também aquelas que melhoravam. E aquelas que não melhoravam, ele queria cruzar os dados que ele poderia descobrir entre essas pessoas para descobrir o porquê algumas delas melhoram e porquê outras não melhoram. Então ele começou a investigar e começou fazendo perguntas comuns para os pacientes dele. Porque, cara, nesse momento ele já tinha estudado 10 anos da vida dele para aprender a fazer o que ele achava que seria o mais alto nível de possibilidade de ajudar uma pessoa a aliviar a dor dela, que era a cirurgia. E tinha acabado de descobrir que ele estudou isso tudo praticamente à toa, porque isso não ia realmente ajudar as pessoas, não ia fazer pelas pessoas o que elas precisavam, o que elas iam buscar lá. Então ele decidiu investigar perguntando para os pacientes dele. Ele começou a perguntar: você fuma? Você bebe? Você dorme bem? Você gosta do seu trabalho? O que você come? Como que é a sua relação com seus familiares? E foi fazendo esse tipo de pergunta. E aí, cara, depois de um tempo, depois de muitos pacientes fazendo anotações e cruzando os dados, ele identificou um padrão. E o padrão era o seguinte: as pessoas que se curavam, a maioria delas tinham uma dieta leve, não fumavam, não bebiam álcool, elas tinham um bom relacionamento com a família, com os amigos, elas dormiam 8 horas por dia todas as noites, elas não tinham um emprego estressante e quase todas elas, ele fala que quase todas elas tinham alguma forma de aliviar o estresse e devolver o estresse para o mundo, ou seja, práticas meditativas diversas. E aí ele fala que começou a perceber que muitas dessas pessoas, elas se curavam antes que ele pudesse indicar a cirurgia. Na data da cirurgia, geralmente essas pessoas que tinham esses hábitos já tinham se curado. Elas já não precisavam mais da cirurgia. E aí ele percebeu que também o contrário se aplicava. Dos pacientes dele, quem tinham hábitos contrários, eles não se curavam. E hábitos contrários é fumar, é beber, é viver uma vida comendo, ele fala comendo hot dog no sofá sem se exercitar. Uma vida nada saudável, né? Essas pessoas não se curavam. E isso, o fato de ele ter descoberto isso, ele fala que na verdade foi um problemão pra ele. Porque você pode pensar, como é que isso pode ser um problema, né? Se as pessoas têm a possibilidade de se curar só vivendo de forma saudável, isso é na verdade uma coisa boa, não é um problema. Mas sabe por que pra ele, no caso, era um problema? Porque ele percebeu que essas pessoas que tinham ou que começavam a adotar esses hábitos, não é só a coluna delas que se curava. A pele delas rejuvenescia, o cabelo delas se fortificava, as dores se curavam, o sistema imunológico dessas pessoas ficava mais forte, então tudo melhorava. E aí ele começou a olhar para a estrutura do hospital onde ele trabalhava. E olhando para aquilo, ele percebeu que os hospitais, na verdade, eles são
uma organização corporativa, é uma empresa. E como toda organização, o lucro vem sempre em primeiro lugar. E aí isso aqui é até uma frase dele, que eu anotei aqui, olha. Ele fala: se você descobre uma forma de as pessoas se curarem sem te pagar, então você acaba de matar o seu próprio trabalho. Tá entendendo? É um mau negócio. E quando ele falou isso, cara, me pegou demais, sabe por quê? Porque teve uma pessoa muito próxima de mim que passou por muita dificuldade com coluna. Foi um perrengue tão forte a ponto dessa pessoa aceitar fazer uma cirurgia de risco extremo, porque ela já não aguentava mais as dores. E eu ouvi da boca do médico que iria conduzir essa cirurgia que, em um congresso de neurocirurgiões que ele participou, um dos palestrantes falou a seguinte frase no palco: cirurgia de coluna, a gente tem que marcar rápido, pra ontem. Sabe por quê? Porque senão corre o risco do paciente se curar antes. E graças a Deus essa pessoa desistiu da cirurgia, ela não fez, mas faltou muito pouco. E aí com tratamentos alternativos deu tudo certo e a cirurgia não precisou ser feita. Mas aí você já vê, né, como é que funciona, como é que é a mentalidade dos cirurgiões. Porque aquilo ali é o ganha-pão deles, eles precisam de alguma forma fazer dinheiro. E é exatamente o que ele fala aí no vídeo, ele percebeu que precisava fazer dinheiro, ele precisava pôr comida na mesa, e a única especialidade dele era essa, então ele continuou trabalhando em uma profissão que ele não acreditava mais. Porque ele simplesmente não tinha como fazer outra coisa. Como que um neurocirurgião vai fazer uma transição de carreira? Não dá. Então, ele simplesmente caiu em depressão. Ele engordou 18 quilos, vivia raivoso, frustrado e não enxergava propósito mais na vida. E isso fez ele chegar a uma conclusão. Ele virou pra ele mesmo e falou: eu não consigo continuar com isso o resto da minha vida, alguma coisa precisa mudar porque eu tô morrendo por dentro. E ele fala realmente isso no vídeo, ele fala que ele tava morrendo e não era em sentido figurado, era realmente, ele sentia que o corpo dele estava morrendo, até porque a recém-descoberta dele era de que se você vivesse uma vida insatisfatória, infeliz, você causaria doenças para si próprio. Você causaria a morte do seu corpo aos poucos, parcelado. E era o que estava acontecendo com ele. E ele tinha isso muito claro na mente, que para ele não morrer, ele precisava viver uma vida mais satisfatória e mais saudável. E aí nesse ponto que ele conta essa parte também, cara, isso me pegou demais, porque é basicamente a minha história aí. Eu só não era um neurocirurgião. Eu era um empresário bem-sucedido no ramo de música, eu tava vivendo um sonho ali de uma carreira musical e do nada eu comecei a perceber aos poucos que eu tava trabalhando pra destruição das pessoas, não pro bem delas. Porque tudo o que permeava o meio da música, principalmente música eletrônica, que era o meio onde eu trabalhava, tudo ia contra os valores que eu estava adquirindo com maturidade. Porque esse papo de que as pessoas vão pra essas festas pra se divertir, meu amigo, é só um papo. Ninguém vai ali pra se divertir. As pessoas estão ali pra fugir da realidade delas. E aqui quem fala isso pra você é alguém que viveu praticamente a vida inteira nesse meio e sabe do que tá falando. Quando você tira o véu e quando você olha a fundo a motivação intrínseca de cada um que tá ali naquela festa, você vê que essa pessoa não quer nada além de fugir da própria realidade. Aí ela utiliza disso de diversos artifícios, não só bebida, como drogas, hedonismo e tudo que há de ruim no ser humano. Ela utiliza como artifício pra fugir da própria realidade. E eu trabalhando na música, eu tava sentindo que eu estava trabalhando a favor disso. Era um dilema muito grande, porque eu já tinha literalmente, assim como esse neurocirurgião, já tinha dedicado 10 anos da minha vida a isso, pra chegar ali no fim e perceber que eu tava caminhando na direção errada. E aí, no caso dele, o dilema que ele tava passando ali é que ele sabia que não acreditava mais há muito tempo na própria profissão, tava ainda fazendo essas cirurgias e absorvendo todo aquele sofrimento sem saber como resolver a situação das pessoas e como resolver a própria depressão. Então ele pensou: eu preciso mudar alguma coisa, pelo menos. Preciso começar de algum lugar. E aí ele vira pra esposa dele e sugere a ela pra eles passarem um pouco mais de tempo na natureza, pra eles saírem mais e passar alguns dias da semana na natureza, enquanto nos dias que ele não estava trabalhando. E aí esse é mais um momento marcante do vídeo, porque nesse momento você sente a emoção dele, porque ele tá voltando nessa memória dessa conversa que ele teve com a esposa, e ele diz que ela virou pra ele e falou: olha, eu tô vendo pelo que você tá passando, então você deveria desistir da profissão.
E ele fica incrédulo, ele fica, pô, como assim? Não existe isso. Como é que um neurocirurgião desiste da própria profissão? Vou fazer o quê, né? Mas confiando na esposa dele, e ele fica claramente, assim, no vídeo dá pra ver claramente o carinho que ele sente pela esposa e a confiança que ele tem nela. Então ele decide realmente ouvir as palavras dela e decide largar a profissão. E aí ele passou um tempo ali, ele conta que passou um tempo fazendo cirurgia só pro hospital não ficar muito desfalcado, pra eles arrumarem outro profissional, mas ele tomou essa decisão e as pessoas não entendiam por que, ninguém entendia. E, enfim, o vídeo, nesse ponto, o vídeo já tinha quase 40 minutos. E ele fala, as pessoas não tinham 40 minutos pra entender os meus motivos. E ele não tinha um plano. Ele fala que ele não tinha um plano, ele simplesmente desistiu. E as pessoas perguntavam, e agora? O que você vai fazer? E ele falava, e ele até fala que no começo ele se sentia envergonhado, mas que depois ele começou a sentir uma liberdade tremenda, porque ele falava, eu não sei, eu não tenho um plano. E ele explica que o fato de ele não ter um plano é o que trazia esse sentimento libertador pra ele, porque era libertador não precisar fazer nada, não precisar ir a lugar algum, não precisar simplesmente ter um plano. E ele fala que ele não tinha, ele tinha um problema que era o financeiro, porque ele tinha alguma reserva, dava pra ele viver um bom tempo sem trabalhar, mas ele não tinha reserva o suficiente pra se aposentar. Então esse era o único problema que ele precisaria resolver depois, mas ele tinha um tempo pra isso. E durante esse tempo, ele se mudou para a montanha, saiu da cidade e começou a seguir todos os hábitos daquelas pessoas, daqueles pacientes dele que ele via que se curavam. E ele diz que nunca foi tão feliz na vida quanto ele está sendo agora, desempregado, sem saber o que vai fazer da vida, mas extremamente feliz. E aí ele conta que criou esse canal de YouTube para se lembrar das experiências dele de caminhada com a cadelinha dele, porque ele gosta muito da cadelinha e sabe que ela não vai viver por muito tempo mais, então enquanto ela tá saudável, ele sai para caminhar com ela e filma, e ele criou o canal do YouTube com esse intuito. Mas aí ele percebeu que as pessoas que assistiam esses vídeos gostavam da natureza, dos sons, e ele começou a simplesmente gravar a natureza, porque o lugar onde ele tá morando agora é muito abundante em natureza, é uma natureza muito linda, e ele começa a gravar essa natureza sem falar nada, e ele percebeu que isso era uma prática terapêutica para as pessoas. Então ele chegou à conclusão, olha, encontrei, né, o que eu queria no começo, que era aliviar a dor das pessoas, eu encontrei uma forma compartilhando essas imagens da natureza na internet. Elas usam isso como uma prática meditativa, tipo um ASMR, né? E eu consigo ajudar elas a aliviar a dor delas, nem que seja um pouco. E até esse momento, o canal dele tinha poucas visualizações, tinha poucos inscritos, não era um canal grande, sabe? Tinha visualizações, mas não era nada demais. O que ele não imaginava era um impacto que esse vídeo simples teria e o tamanho da contribuição que ele geraria para a humanidade com a mensagem dele. Porque o vídeo atingiu 9 milhões de pessoas em 13 dias de publicação. Isso é muita gente, cara. Isso é gente pra caramba. E se essas pessoas estão ali, o algoritmo do YouTube é muito inteligente para saber para quem ele vai recomendar e qual vídeo realmente está gerando impacto na vida das pessoas. Então, se essas pessoas estão ali assistindo, não é porque ele bugou o algoritmo, porque o algoritmo simplesmente mandou o vídeo dele para muita gente, é porque esse vídeo tem impacto real, tem uma mensagem por trás. Quantas dessas pessoas, dessas 9 milhões de pessoas, não tomaram a decisão imediatamente de viver uma vida mais saudável? Quantas delas não tomaram a decisão de desistir de algo que estava fazendo mal para elas? Que foi exatamente a mensagem que eu passei naquele vídeo onde eu conto que eu desisti. Não era uma mensagem de desistência, eu sou um loser, vou desistir. Não, é uma mensagem positiva, de você não insistir em algo que tá te fazendo mal e de você buscar outros caminhos. Quantas pessoas não perceberam isso assistindo ao vídeo desse cara? Agora, repara como funciona a vida, né? E eu gosto de deixar esse termo vida, Deus, natureza, providência divina. Eu gosto de deixar esse termo bem aberto, porque cada um acredita em uma coisa. Mas eu, meu amigo, eu tenho plena consciência de que não existe coincidência, não existe aleatoriedade e tá tudo conectado. Se você não crê nisso, tá tudo bem, eu respeito completamente a sua crença ou a sua descrença, se eu posso dizer assim, mas cara, eu vou te dizer uma coisa, tem que ter muita fé pra não acreditar que existe nada além do que a gente vê, além do que os nossos olhos não veem, porque pensa bem no que aconteceu com esse cara. Primeiro, ele renuncia um negócio extremamente lucrativo e uma profissão extremamente bem conceituada por causa de um dilema.
Essa profissão o impedia de melhorar a vida das pessoas, ela não o ajudava a melhorar a vida delas. Porque enquanto ele fosse neurocirurgião, ele não poderia revelar a verdade para as pessoas, senão ele estaria matando não só o trabalho dele, como dos colegas dele. Então o que ele faz é se sacrificar pelo bem coletivo de não prestar mais aquele desserviço como neurocirurgião. E tomando essa decisão difícil, essa escolha difícil, ele passa pela provação que foi dada a ele pela vida. Porque essa experiência dele foi alguma coisa dizendo: ei, tá aqui um desafio pra você. Você vai se manter fiel aos seus valores, você vai ter integridade ou você vai cair pro lado mais fácil? E ele não foi pro lado mais fácil. Na verdade, ele tomou a decisão mais difícil da vida dele em prol daquilo que ele acreditava. E aí, olha que ironia, como ele é recompensado pela vida agora, espalhando a exata mensagem que ele não podia espalhar enquanto estava na indústria da medicina, porque a indústria suprimia essa verdade. E daí, com certeza, vem o fruto da sua contribuição pelo mundo, porque 9 milhões de visualizações em um vídeo que tá em inglês, meu amigo, você não tem noção da grana preta que isso dá. E a partir daí eu tenho certeza que ele vai, parece que ele já até publicou mais um outro vídeo de reflexão que também tá indo muito bem, então a partir daí ele vai conseguir criar o próprio negócio dele ali no YouTube, vai ser muito bem remunerado por isso, por passar uma boa mensagem e uma mensagem autêntica pro mundo. Então, se é coincidência, eu não sei, mas foi de forma linda que a vida desse cara se transformou, porque a experiência que ele teve de se superar, de tomar uma decisão muito difícil, foi através dela que nasce a mensagem que está sendo compartilhada ao mundo, que está melhorando a vida de muita gente. E é exatamente por isso, cara, que eu advogo que todo mundo deveria ser criador de conteúdo, porque todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem uma mensagem pra passar, todo mundo tem interesses, e isso aqui que eu tô fazendo nesse exato momento é te passando a minha visão, a minha perspectiva de algo que eu já consumi no privado, porque eu já tive interesse. Então eu já ia fazer essas anotações, eu já ia tirar essas conclusões de qualquer forma no privado, não, por que não fazer isso publicamente? Porque fazendo isso publicamente eu tô sendo um agente. Eu tô potencialmente fazendo a minha parte aqui nesse mundo. Eu posso ser um agente de transformação. Eu posso falar uma frase aqui, alguma coisa que mude a sua perspectiva sobre algo na sua vida, que melhore a sua vida. E cada um de nós tem a possibilidade de fazer isso. Esse cara aí prova muito esse ponto, porque ele não é nenhum especialista em YouTube, ele não é nenhum especialista em vídeos, ele simplesmente ligou a câmera e contou a história dele. Então, atualmente, a minha missão é essa, é ajudar as pessoas com isso, a aprender a se comunicar pela internet. Se você não conhece ainda o meu projeto de educação, aí na descrição tem vários links que te levam a eles, tem coisas gratuitas aí, e tem algumas coisas pagas também. Se for comprar alguma coisa, tem um curso aí chamado Profissão Comunicador Digital, que te ajuda a se comunicar na internet, te ajuda a fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo. Lá eu te explico todo o meu processo para criar esses vídeos aqui que eu tô criando. E também, já que eu falei muito desse vídeo onde eu conto por que eu desisti da música, eu vou deixar ele aí para você clicar agora, deve estar aparecendo na sua tela. E outra coisa é que a gente tá ranqueando nos hypados, em quase todo o vídeo que eu publico aqui, ele tá indo lá pros hypados, então não esquece de deixar o seu like aí e de deixar o seu hype também, se você gostou do vídeo, tá bom? Te vejo em breve.